Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir as questões da prova de legislação de nível superior para o concurso da Prefeitura de Estância Velha, que teve provas aplicadas no dia 13 de setembro de 2020. Pessoal, essas questões aqui, eu peguei a prova de assistente social, mas todos os cargos de nível superior tiveram a prova no mesmo horário, então para os demais cargos a prova é igual. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão, ela trouxe algo que eu coloquei na maratona de questões. Eu fiz uma questão bem parecida na maratona de questões, para quem fez o nosso simulado, e certamente vocês lembraram disso e acertaram a questão. Porque eu falei para vocês que a Fundatec adora cobrar quando que é a maioria absoluta e quando que exige o voto de 2/3. Para qualquer concurso da Fundatec que tu for fazer, que tiver isso na legislação, a chance de cair é muito grande. A banca adora formular essa questão. Então, tem algumas coisas que vão precisar da maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores. Para outras coisas, precisa de 2/3, que é um quórum mais difícil de ser alcançado. Pois é. E aí o que a banca faz? Ela te pergunta, o que exige maioria absoluta? Bastava tu conhecer o artigo 23. Lei orgânica não, né, pessoal? A lei orgânica exige 2/3. Código tributário? Sim. Estatuto dos servidores, o regime jurídico dos servidores? Também. Letra C, o gabarito, então. A questão muito habitual da banca, e essa estava fácil porque a gente estuda o processo de emenda à lei orgânica e a gente sabe que a lei orgânica não é por maioria absoluta, né? Então ficou fácil, a lei orgânica a gente sabe que é por 2/3. Letra C, o gabarito na questão 16, questão bem tranquila para quem estudou. Quem não estudou pode ter errado. Questão 17, vamos lá. A Lei Orgânica de Estância Velha define que os conselhos municipais são órgãos governamentais. Sabe o que o examinador fez aqui? Ele foi lá no artigo 69 e ele copiou 3 frases. Está tudo certo aqui. Tudo certo, é tudo cópia do artigo 69 e seus parágrafos. Um detalhe importante que eu já vi cair em outras provas é que os conselhos possuem um número ímpar de membros. Mas, pessoal, aqui era mera cópia mesmo do que a lei orgânica dispõe sobre conselhos municipais, nada muito relevante. Letra B ficou o gabarito. Questão 18. Essa questão já caiu em outros concursos, é uma pegadinha que tem que estar atento sobre a Constituição Federal. Porque na Constituição Federal, a gente tem no artigo 7º direitos de todos os trabalhadores. Tem uma lista de direitos de todos os trabalhadores. E os 3 que foram colocados aqui na questão estão no artigo 7º como direito dos trabalhadores. No entanto, essa questão, ela pergunta os direitos dos servidores públicos. E aí tu tem que saber o seguinte, lá no artigo 39, parágrafo 3º, nós temos uma lista de direitos que são dos trabalhadores e também dos servidores. Sabe o que a banca fez aqui? Ela te perguntou, qual desses direitos são dos servidores também? E aí vai estar certo os que estiverem nessa lista. Pois é. E aí? Proibição de discriminação, de diferença de salários, exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, de cor ou estado civil. Esse direito é assegurado aos servidores também. Então, os servidores que fazem a mesma função, eles devem ter a mesma remuneração e não pode ter uma discriminação na contratação por nenhum motivo desses. Maravilha. Segundo, assistência aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos. Esse é um direito que está assegurado para os trabalhadores, no inciso 25, mas não está para os servidores, porque não está nessa lista aqui. Então, esse é falso. Esse o servidor público não tem direito. E terceiro, duração do trabalho, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Esse também está assegurado para os servidores, está no inciso 13, faz parte, né? Faz parte dessa lista também. Então, pessoal, aqui ficou verdadeira primeira, falsa segunda, verdadeira terceira, letra A. Essa questão era uma das questões mais difíceis dessa prova, porque exigia que o candidato percebesse que estava se falando de servidores públicos. Então, além de conhecer o artigo 7º e o artigo 39, parágrafo 3º, tinha que ter percebido que a questão perguntava quais direitos que o servidor tem. E aí é muito importante, sempre que se estuda o artigo 39, parágrafo 3º, lembrar quais são esses direitos. Quem fez o curso
comigo da Constituição Federal, na nossa apostila, eu copiei todos eles. Além de ter os incisos, eu copiei cada um deles para que tu possa olhar várias vezes para a apostila e lembrar quais que são dos servidores e quais que não são. Tem uns que é muito óbvio que não são do servidor, né? O servidor público não tem fundo de garantia, indenização por dispensa, seguro-desemprego, aviso prévio, essa proibição aqui. Então, claro, é importante sempre olhar a lista e lembrar, principalmente, os que o servidor não tem direito, como nesse caso da assistência aos filhos em creches. Letra A é o gabarito. Questão 19, regime jurídico dos servidores. A banca adora fazer questões assim. A Fundatec adora pegar esses artigos que tem uma lista e copiar alguns incisos e formular uma questão. O artigo 92 traz uma lista das gratificações adicionais que o servidor de instância velha pode receber. E aí a questão pergunta, quais que estão certos? Vamos ver. Gratificação por função gratificada. Sim, o servidor que é designado por uma função de direção, chefia e assessoramento pode receber uma FG. A primeira está certa. Gratificação de remoção e transferência. Não. O servidor que é mudado de lugar de trabalho não tem uma gratificação por isso. Adicional de hora extra, serviço extraordinário. Sim, 50% quando trabalha além da jornada. Adicional por trabalho médico em regime de plantão de hospital também para os médicos. Então ficou 1, 3 e 4 certas. Letra C é o gabarito, de acordo com o artigo 92 do regime jurídico dos servidores. Próxima questão envolve férias. E eu coloquei também nas nossas questões da maratona esse conteúdo. Tu tem que saber quantos dias de férias o servidor tem, conforme ele tenha faltado durante o ano. Porque o estatuto diz o seguinte, até 5 faltas são 30 dias de férias. Se tiver até 10 faltas, 6 a 10 faltas, portanto 25 dias. Se tiver até 15 faltas, 11 a 15. Se tiver até 20 faltas, 15 dias. Percebe que vai aumentando 5 de um lado e vai diminuindo 5 do outro. E se tu lembrasse disso, tu conseguia montar esse quadro. E por que tu tinha que ter montado esse quadro? Porque a primeira diz o seguinte, ó, tem direito a 15 dias de férias o servidor que não contar com mais de 20 faltas. É verdade. A primeira está certa. Tu tinha que identificar esse quadrante aqui. Então a primeira está certa, isso cai muito em provas da Fundatec sobre férias. Segundo, não tem direito às férias o servidor que faltar mais de 20 dias. É verdade, conforme o artigo 110, parágrafo 1º. A segunda também está certa. Atenção quem vai fazer prova em outro município. Cada município tem a sua regra de férias. Muitos municípios, os números aqui são diferentes. Cuidado, em cada estatuto dos servidores tem a sua quantidade. Aqui em Instância Velha é assim. Se tu fizer concurso para outro município, pode ser diferente. Cuidado com isso, hein? Bom, a segunda está certa também. Aqui em Instância Velha é assim. Até 20 dias tu ainda tem férias. Faltou mais de 20 dias, não tem direito às férias. E terceiro, também não tem direito às férias, o servidor que tiver usufruído licença saúde ou para cuidar de alguém da família por mais de 6 meses ou licença interesses particulares por qualquer prazo, conforme o artigo 113. Estava tudo certo. Letra D é o gabarito nessa questão. A questão 21, ela envolve uma licença especial que o servidor pode ter uma redução na carga horária para cuidar de um familiar ou filho, né, que seja excepcional, que tenha deficiência, pessoa com deficiência. E aí nós temos uma redução de 5% da carga horária, de 50% da carga horária, de acordo com o artigo 133A, parágrafo 5º. Essa é a redução assegurada, 50%. Então, atenção, nas provas da Fundatec eles cobram bastante esses percentuais. Questão 22. Essa aqui eu coloquei uma bem parecida também na nossa maratona de questões do nosso simulado. Lá no Código de Posturas, no artigo 39, diz que os logradouros de serviços públicos não podem receber o nome de pessoa viva. Só pode dar o nome de uma pessoa que já faleceu para uma rua, para uma praça, para um bem público. Não pode dar o nome de pessoas vivas, conforme o artigo 39, parágrafo 3º. É vedado dar nome de pessoas vivas a logradouros. Então, ficou letra B, o nosso gabarito, na 22. A questão 23, ela mistura a Constituição Estadual, Constituição do Rio Grande do Sul, com a lei orgânica. E aí eles fizeram o seguinte,
são poderes do Estado, legislativo, executivo e moderador. Não, não existe poder moderador. Não existe. O que existe? Na lei orgânica tem 2 poderes do município. O legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a Prefeitura. No Estado do Rio Grande do Sul e na União, nas suas constituições federal e estadual, nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, tu tinha que lembrar disso para acertar essa questão. Tu já percebeu que a banca inventou esse moderador. Então, a primeira está incorreta. Segunda assertiva. São símbolos do Estado, a bandeira, o hino e o selo. O artigo 6º da Constituição Estadual diz que são símbolos do Estado, a bandeira, o hino, farroupilha e as armas. Não fala em selo. Então, está incorreta essa segunda. Terceiro, são poderes do município, o legislativo pela Câmara e o executivo pela Prefeitura. Está certo, essa está certa. E são símbolos do município a bandeira, o hino estanciense e o brasão. Sim, inclusive, eu coloquei no nosso curso este quadro, né, para vocês lembrarem que esses símbolos tinham bastante chance de cair em prova, como de fato caiu. Então aqui a sequência correta era incorreta, incorreta, correta, correta, né? Letra C é o nosso gabarito na questão 23. Questão 24 sobre a lei de improbidade administrativa, a lei 8429. Nós temos aqui o seguinte: o artigo 4º da lei traz alguns princípios. E a banca copiou ele e se perguntou quais que estão corretos. O que nós temos lá no artigo 4º da lei de improbidade? Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 está errado. Não tem princípio da probabilidade e eficácia. Letra A é o gabarito na questão 24. E a questão 25 envolve o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E no nosso curso eu sempre destaco para vocês tomarem cuidado que tem uma pegadinha que a banca faz com esses conceitos. Por quê? Existe desigualdade racial e existe discriminação racial. O parágrafo 1º do artigo 1º do Estatuto, ele diz o que é discriminação racial. E o parágrafo 2º diz o que é desigualdade racial. E aqui é decoreba. E sabe como é que tu pode decorar? Discriminação é toda distinção. Percebeu? Diz de um lado, diz do outro. Discriminação é a distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, descendência e tudo mais. A discriminação, então, é essa distinção. E a desigualdade racial, que é uma situação injustificada de diferenciação de acesso. Olha essa questão aqui. Desigualdade racial é toda distinção? Não, eu sei que toda distinção não é desigualdade, é discriminação. E na segunda, discriminação é situação injustificada de acesso? Não, discriminação é a distinção, exclusão, restrição, baseada na raça, cor, descendência. Então, diz de um lado, diz do outro. É isso. Por isso, as duas estão erradas, estão invertidas, pegadinha da banca, sacanagem da banca. Terceiro, ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada. Tá certo. Conforme o artigo 1º, parágrafo 4º, a terceira correta, 1 e 2 erradas, letra A é o nosso gabarito nesta questão. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui a correção das questões de nível superior. Espero que tenham se saído bem. E contem conosco para os próximos concursos. Nós temos concursos para várias prefeituras que estão ainda com a prova para ser marcada ou com a prova já marcada. E também temos cursos aí, quem quer estudar com antecedência, para os concursos de oficial de justiça, Polícia Civil, SUSEP. Quem quiser já começar agora e estudar com bastante antecedência, já temos os cursos disponíveis também aqui no site PGF Concursos. Segue firme no estudo, uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.